Havia um profeta cujas palavras tinham peso de guerra. Quando ele falava, reinos estremeciam e destinos eram redirecionados. Em outra terra, um rei apavorado caminhava de um lado para o outro, incapaz de descansar, porque um povo que nenhuma nação conseguia derrotar se aproximava de suas fronteiras. E, no centro dessa história, surge a figura mais improvável: uma jumenta, um animal simples, acostumado a carregar cargas, que enxergaria o céu com mais clareza do que o profeta que a montava. Esta é, sem dúvida, uma das narrativas mais peculiares e desconfortáveis das Escrituras. Um relato em que Deus vira tudo de cabeça para baixo para revelar ambição, orgulho e o poder inabalável de sua bênção. Um homem famoso por enxergar o mundo espiritual ficaria momentaneamente cego perante o anjo que estava parado bem diante dele. Um animal doméstico, sempre silencioso, falaria com mais discernimento do que o profeta que se considerava mestre da visão. Aqui veremos por que Deus, ao mesmo tempo, disse não e sim para a mesma coisa. Acompanharemos o instante em que a voz de um animal rompeu o orgulho de um homem, e ouviremos uma profecia que atravessa séculos e desemboca em uma estrela sobre Belém, apontando para um cetro destinado a governar as nações. A história de Balaão não é apenas sobre ele, é sobre nós. Muitas vezes, corremos atrás de oportunidades enquanto ignoramos advertências. Confessamos obediência com os lábios, enquanto o coração torce para receber permissão de seguir nossos próprios desejos. Se até uma jumenta foi capaz de enxergar o que um profeta não viu, o que será que nós deixamos passar quando temos um coração dividido? A narrativa abre com Balaque, rei de Moabe, completamente tomado pelo medo. Através das colinas poeirentas, os rumores se espalhavam como vento quente. Um enorme povo havia saído do Egito, e onde seus passos chegavam, muralhas caíam, exércitos eram esmagados e reis eram vencidos. A fama não era deles, era do Deus que caminhava com eles. Na sacada de seu palácio, Balaque observava o horizonte com o rosto tenso. Espalhadas como ondas batendo contra a praia, estavam as milhares de tendas de Israel. Famílias reunidas ao redor de fogueiras, crianças correndo na areia, anciãos narrando histórias antigas sob o céu estrelado. Para o rei, aquela imagem era mais assustadora do que lanças e carros de guerra. "São muitos", murmurou com a respiração pesada. "Se avançarem contra nós, Moabe será devorado como capim no fogo." O medo o empurrou para uma decisão desesperada. Ele sabia que suas armas não poderiam romper o escudo daquele Deus. Precisava de outra ferramenta, invisível, mas poderosa. No mundo antigo, maldições eram tão temidas quanto espadas. Um homem com a palavra certa poderia determinar vitória ou ruína. E havia alguém cujo nome era falado com respeito, assombro e até cautela: Balaão. Balaão não era um vidente comum. Sua reputação atravessava fronteiras. Onde ele abençoava, prosperidade surgia. Onde amaldiçoava, a devastação caía. Reis o procuravam. Príncipes o honravam. Na mente de Balaque, se alguém poderia reverter o avanço de Israel, era ele. O rei decidiu que pagaria qualquer preço. Enviou mensageiros carregados de promessas de riqueza, honra e glória. Eles cruzaram planícies, rios e montanhas, levando uma missão clara: trazer Balaão para lançar palavras que quebrassem a força de Israel. Mas a ironia já estava no ar. Balaque tinha medo do povo de Israel, mas não temia o Deus deles. Achou que ouro poderia mover aquilo que o céu já havia decidido. Imaginou que uma maldição poderia desfazer uma bênção pronunciada pelo Criador. Ele não percebeu a verdade mais simples e essencial: nenhuma quantia, nenhum altar, nenhuma oferenda tem poder para mudar aquilo que Deus decretou. Mesmo assim, seus mensageiros partiram levando consigo o desespero do rei. Longe dali,
Em uma terra mais serena, vivia Balaão. Sua casa era simples, mas seu nome era reverenciado nos palácios. Ele carregava a fama de que suas palavras moldavam destinos. Era buscado por governantes, temido por adversários e respeitado por todas as terras vizinhas. Quando os mensageiros de Balaque chegaram, ainda cobertos pela poeira da viagem, expuseram o pedido do rei. Um povo saiu do Egito e cobre toda a terra. Venha e amaldiçoe-os, para que possamos vencê-los. Nosso rei te recompensará com grandes riquezas. Era uma proposta sedutora. A ideia de prestígio, autoridade e tesouro brilhou nos pensamentos de Balaão. Mas ele sabia que não podia agir sem consultar o Senhor. Naquela noite, em silêncio profundo, orou buscando direção. E Deus respondeu sem hesitar, de forma clara como o dia: não vá, não amaldiçoe esse povo, porque ele é abençoado. Números 22, 12. Nenhuma frase poderia ser mais direta. Israel estava sob proteção divina, intocável por palavras humanas ou rituais pagãos. Na manhã seguinte, Balaão deu a resposta: voltem. O Senhor não me permitiu ir com vocês. Parecia certo, mas havia um detalhe. Balaão não declarou o motivo real. Não disse que Israel era abençoado. Não afirmou que opor-se ao Altíssimo seria loucura. Ele deixou apenas uma porta entreaberta. Os mensageiros retornaram a Balaque, que, cheio de frustração, concluiu imediatamente: a oferta foi pequena. Mandem príncipes mais honrados, com promessas ainda maiores. Assim, o palco estava armado. Um profeta cujo coração estava dividido, um rei dominado pelo medo e o céu observando, pronto para revelar o que estava escondido no íntimo humano. Os segundos mensageiros chegaram à casa de Balaão com ainda mais pompa que os primeiros. Eram príncipes, homens de renome, vestidos com tecidos caros e trazendo consigo não apenas palavras, mas o peso da ansiedade de um rei disposto a tudo. Dessa vez, não vieram apenas oferecer uma recompensa. Vieram implorar: grande profeta, não rejeite o pedido do nosso rei. Ele está pronto para te cobrir de honra. Diga o que deseja, e ele fará. Venha conosco. Apenas amaldiçoe esse povo que ameaça Moabe. As palavras eram revestidas de urgência, elogios e promessa. Era como se Balaque estivesse tentando comprar o impossível. E, enquanto falavam, algo dentro de Balaão se agitava. A primeira comitiva havia despertado sua imaginação. A segunda acendeu ainda mais o fogo que ele tentava esconder. Ele respondeu de forma aparentemente piedosa: mesmo que Balaque me desse toda a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia fazer nada além do que o Senhor meu Deus ordenar. Parecia uma declaração nobre, mas no fundo, uma chama ainda queimava. Se seu coração estivesse realmente rendido, ele teria parado ali. Teria enviado os príncipes de volta imediatamente. Mas não fez isso. Em vez disso, acrescentou: fiquem aqui esta noite. Vou consultar novamente o que o Senhor tem a dizer. Consultar de novo? Por que, se Deus já havia falado com absoluta clareza? Esse povo é abençoado. Ponto. Não havia margem para discussão. Mas a ambição, quando entra pelas frestas da alma, sempre tenta encontrar uma forma de negociar com o impossível. Balaão queria ouvir um sim. E às vezes Deus, para revelar o que está escondido no coração, permite aquilo que a pessoa insiste em desejar. Naquela noite, Deus veio a Balaão novamente, mas desta vez com uma resposta que seria tanto permissão quanto julgamento. Se esses homens vieram chamá-lo, vá com eles. Mas você só fará o que eu mandar. Deus não havia mudado de ideia. Israel continuava protegido. A bênção permanecia inabalável. Mas o coração de Balaão seria exposto, assim como um metal colocado no fogo revela suas impurezas.
Há momentos em que o céu permite o que não aprova, apenas para evidenciar o que usamos para esconder de nós mesmos. A porta se abriu, mas não como uma honra, e sim como uma prova. Na manhã seguinte, Balaão estava animado. Levantou cedo, preparou sua jumenta com pressa e partiu com os príncipes. Em sua mente, ele já imaginava os presentes, o prestígio, talvez até posições no palácio de Balac. Era como se estivesse em jornada rumo ao sucesso, mas, por dentro, caminhava para sua própria confrontação. A Escritura descreve esse momento com um peso profundo. A ira de Deus se acendeu quando ele foi. Números 22, versículo 22. O profeta achava que estava obedecendo. Achava que caminhar sob permissão divina era o mesmo que caminhar sob aprovação divina. Mas Deus via o que Balaão não via. Via o rumo do seu coração. E assim, enquanto Balaão seguia pelos campos de Moabe, acompanhado de príncipes que o admiravam, o céu se preparava para encontrá-lo no caminho. A estrada à sua frente parecia tranquila, mas um anjo aguardava, empunhando uma espada desembainhada, pronto para barrar o profeta que pensava saber tudo sobre visão espiritual. Mas Balaão não viu nada. Aquele que se orgulhava de enxergar o mundo invisível agora caminhava cego. E quem percebeu o perigo foi justamente quem ele menos esperava: sua jumenta. O primeiro choque aconteceu num trecho amplo da estrada. O anjo do Senhor estava parado, espada cintilante em mão, bloqueando a passagem. A jumenta, enxergando a cena, desviou rapidamente para o campo. Balaão, humilhado diante dos príncipes, ficou furioso. Em vez de discernir que algo estava errado, bateu no animal. A segunda intervenção veio num estreito entre muros de vinhedos. O anjo se postou ali, impedindo qualquer fuga para os lados. Desta vez, a jumenta encostou-se ao muro para evitar o anjo, esmagando o pé de Balaão contra a pedra. O profeta, tomado pela dor e pela raiva, bateu novamente. A terceira aparição aconteceu no ponto mais apertado do caminho, onde não havia sequer espaço para virar. O anjo estava parado com a espada erguida, reluzindo ameaçadoramente. A jumenta, tremendo, simplesmente se deitou debaixo de Balaão, e ele, tomado por uma fúria cega, golpeou o animal pela terceira vez. 3 desvios, 3 sinais, 3 atos de pura misericórdia de Deus, e Balaão não percebeu nenhum. Então veio o inesperado, o extraordinário, o impossível. O Senhor abriu a boca da jumenta. Números 22, 28. Ela falou: "Por que você me bateu essas 3 vezes?" Um animal, simples, humilde, silencioso, agora perguntava ao profeta por que ele estava agindo de forma tão irracional. E Balaão, tão tomado pela raiva, respondeu sem nem notar o absurdo da cena: "Porque você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora." A jumenta argumentou com lógica simples: "Eu não sou sua jumenta. Em quem você sempre confiou? Já fiz algo assim antes?" Balaão respondeu, encolhido pela coerência do animal: "Não." Foi nesse instante que Deus abriu os olhos do profeta. E ali estava o anjo do Senhor, espada desembainhada, rosto firme, impondo temor ao coração de Balaão. Ele caiu com o rosto em terra. O anjo declarou: "Por que você bateu em sua jumenta 3 vezes? Eu vim para te resistir porque seu caminho é perverso diante de mim. Ela me viu. Se não tivesse desviado, eu teria te matado e deixado ela viva." A ironia esmagava Balaão. O profeta, cego. A jumenta, cheia de discernimento. O homem que deveria saber ouvir Deus, ignorando 3 advertências claras. O animal que nunca falava, sendo boca de Deus. Balaão, tremendo, confessou:
Eu pequei. Não sabia que estavas diante de mim. Se isso te desagrada, voltarei. Mas a ordem foi simples e firme. Vá com os homens, mas só dirá o que eu mandar. Agora, Balaão seguia para Moabe não mais como o profeta confiante que imaginava dominar o mundo espiritual, mas como alguém que tinha acabado de ver quão perto esteve de ser destruído pelo próprio Deus. E o que viria na chegada às colinas de Moabe seria ainda mais grandioso. A comitiva finalmente entrou nas terras altas de Moabe. À medida que subiam, o vento quente trazia consigo o cheiro de poeira e ansiedade. Balaque estava inquieto. Não conseguia conter o temor que o consumia desde o dia em que ouvira que Israel se aproximava. Assim que Balaão chegou, o rei o conduziu apressadamente até um ponto elevado, de onde se via todo o acampamento israelita estendido como um mar branco sob o sol. Era uma visão imponente. As tendas, organizadas como ondas, brilhavam sob a luz. Para o rei, aquilo era a ameaça. Para Deus, era a promessa cumprida. Balaque já havia preparado 7 altares. 7 bois e 7 carneiros foram sacrificados. Ele acreditava que o ritual poderia dobrar o coração de Deus. Como se o Senhor fosse influenciado por fumaça e sangue. Virou-se para Balaão com expectativa nos olhos. Agora, amaldiçoe esse povo por mim. Balaão, ainda abalado pelo encontro com o anjo na estrada, se afastou para buscar direção. E a palavra de Deus veio firme, clara, imutável. Quando voltou para perto de Balaque, o rei inclinou-se para a frente como quem espera um golpe certeiro contra seus inimigos. Mas o que ouviu foi o oposto. Balaão proclamou: de Arã me trouxe Balaque, rei de Moabe, dizendo: venha e amaldiçoe Jacó, venha e denuncie Israel. Mas como amaldiçoarei quem Deus não amaldiçoou? Como denunciaria quem o Senhor não denunciou? Dos cumes das rochas eu os vejo, das colinas os contemplo. É um povo que habita à parte, que não se mistura entre as nações. As palavras ecoaram como trovões. Israel era separado, guardado, protegido por Deus. Balaque levou as mãos à cabeça. Frustrado e indignado, exclamou: o que você fez comigo? Eu te trouxe para amaldiçoar meus inimigos, e você só faz abençoá-los. Mas Balaão respondeu com serenidade: eu só posso falar aquilo que o Senhor coloca na minha boca. A lição surgia como um clarão. Quando Deus abençoa algo, não existe força humana que consiga desfazer. Nem ouro, nem altares, nem desespero real. Ainda assim, Balaque não desistiria. Teimoso, dominado pelo medo, acreditou que talvez um novo local poderia trazer um resultado diferente. Levou Balaão até outra montanha, o campo de Zofim. De lá, novamente, era possível ver parte do povo de Israel espalhado pelo vale. Outra vez, 7 altares. Outra vez, 7 bois e 7 carneiros queimando. Outra vez, a esperança irracional de que Deus poderia ser manipulado. Balaão se afastou mais uma vez. E novamente o Senhor falou, de maneira ainda mais contundente. Retornando ao rei, Balaão ergueu a voz, e o ar pareceu parar ao redor deles. Levante-se, Balaque, e ouça. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Por acaso ele fala e não cumpre? Por acaso promete e não realiza? Recebi ordem de abençoar. Ele abençoou, e eu não posso revogar. Era uma declaração de soberania divina. A bênção de Deus não depende do humor humano. Não muda com circunstâncias. Não se corrompe com ofertas. Ela permanece porque nasce do caráter imutável do próprio Deus. Balaão continuou. Ele não viu maldade em Jacó, nem contemplou injustiça em Israel. O Senhor está com eles, e no meio deles se ouve o grito de um rei. Deus os tirou do Egito. Sua força é como a de um boi selvagem.
Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e Israel: vejam o que Deus fez. E assim, a verdade final foi declarada. Nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhuma palavra dita por homens, reis, feiticeiros ou profetas podia tocar o que Deus havia separado. Balaque explodiu. Se você não pode amaldiçoá-los, pelo menos não os abençoe. Era como tentar impedir o sol de nascer, cobrindo os olhos com as mãos. Balaão apenas repetiu: eu já te disse, falarei apenas o que Deus ordenar. Mas Balaque ainda não havia chegado ao fim de sua obstinação. Cegado pela esperança de vencer Deus pela insistência, conduziu Balaão a uma terceira montanha, o cume de Peor, um lugar alto, imponente, com vista para o deserto que se estendia sem fim. Mais uma vez, 7 altares. Mais uma vez, 7 bois e 7 carneiros queimando. O rei repetia a mesma fórmula esperando um resultado diferente, a expressão perfeita da teimosia humana diante da vontade divina. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Balaão não se afastou para buscar presságios. Não tentou observar sinais. Não procurou homens. O Espírito de Deus simplesmente veio sobre ele. E as palavras que saíram de sua boca transformaram aquele momento em um marco eterno na história de Israel. Balaão declarou: assim diz Balaão, filho de Beor. Assim fala o homem de olhos abertos, aquele que ouve as palavras de Deus, que contempla a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe, mas tem os olhos abertos. A voz dele ecoou entre as montanhas, firme, carregada de peso celestial. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins junto a um rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros à beira das águas. Era poesia divina, uma visão da futura glória de Israel, uma revelação que atravessaria gerações. Águas jorrarão de seus baldes. Sua descendência habitará em muitas águas. Seu rei será mais exaltado que Agag, e seu reino será engrandecido. Deus os tirou do Egito. Tem a força de um boi selvagem. Consumirão nações inimigas, esmagarão seus ossos e os atravessarão com flechas. Deitam-se como um leão. Quem ousará despertá-lo? Benditos sejam os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Era o pacto de Abraão sendo ecoado sobre Moabe. Era o céu respondendo ao desespero de um rei com a firmeza de uma promessa eterna. Balaque perdeu o controle, bateu palmas em fúria. Chega! Eu te chamei para amaldiçoar e você fez o contrário. 3 vezes! Vá embora. Eu iria te honrar, mas o Senhor te impediu. Balaão olhou sem arrogância, mas com uma certeza que nem o rei poderia disputar. Eu disse desde o início, apenas falaria o que Deus ordenasse. Mas a história ainda não havia terminado. O Espírito de Deus ainda tinha mais uma palavra, uma profecia que ultrapassaria Moabe, ultrapassaria Balaão e se tornaria um anúncio messiânico eterno. Algo maior estava prestes a ser revelado. A ira de Balaque queimava como fogo em campo seco. 3 vezes ele tentou, 3 vezes falhou. 3 vezes ofereceu altares, sacrifícios e honra. E 3 vezes ouviu bênçãos sobre aqueles que considerava inimigos. Mas Balaão, sob o Espírito de Deus, ainda não havia falado a última palavra. Era como se o céu tivesse guardado o oráculo mais profundo para o final, algo que ultrapassaria o momento, o rei e até o próprio profeta. O silêncio pairou entre as montanhas quando Balaão ergueu novamente os olhos, agora não olhando apenas para o acampamento de Israel, mas para muito além do tempo. Ele disse: assim fala Balaão, filho de Beor. Assim declara o homem de olhos abertos. Aquele que ouve as palavras de Deus, que conhece o pensamento do Altíssimo,
que contempla a visão do Todo-Poderoso, que cai prostrado, mas tem os olhos abertos. As palavras vinham como trovões distantes, preparando uma tempestade profética. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará a fronte de Moabe e derrubará todos os filhos de Sete. No rosto de Balaque, o desespero se transformou em pânico. A profecia mencionava diretamente Moabe. Seu destino estava sendo pronunciado por aquele que ele mesmo contratou para tentar manipular Deus. Mas o oráculo continuou. Edom será conquistado. Seir cairá diante dele, enquanto Israel age com bravura. De Jacó surgirá o que dominará e destruirá os sobreviventes das cidades. Essas palavras ecoaram pelos montes como flechas lançadas para o futuro. Balaão, que tantas vezes havia sido tentado por ouro, agora anunciava a chegada de um rei invencível, alguém que não poderia ser comprado, contratado, corrompido ou resistido. A estrela e o cetro apontavam para o Messias. Séculos depois, sábios do Oriente veriam uma estrela peculiar no céu e a seguiriam até Belém, repetindo sem saber a visão daquele profeta dividido chamado Balaão. A ironia era esmagadora. O profeta, que quase se deixou levar pela ambição, apontou para o rei que não seria movido por riqueza alguma. O rei que tentou comprar uma maldição ouviu a profecia de sua própria queda. A nação que Balaque temia era a mesma da qual viria o Salvador. Balaque, humilhado, não pôde fazer nada. Sua riqueza falhou, seus altares falharam, sua insistência falhou. O que tentou adquirir com ouro se transformou em sentença sobre sua própria terra. Para Balaão, aquela profecia era tanto glória quanto advertência. Ele havia falado palavras maiores que ele mesmo. Tinha sido boca de Deus, mas continuaria sendo um homem vulnerável, que futuramente tropeçaria ao se deixar seduzir pelo mesmo desejo de riqueza que incendiara seu coração. Era um lembrete de que visão espiritual sem obediência de nada vale. O coração pode ser brilhante em palavras e ainda assim frágil diante da cobiça. Mas a profecia permaneceu intacta, porque o que Deus decreta, ninguém desfaz. A história termina com a imagem de Balaão se afastando e Balaque voltando para o palácio, derrotado não por espadas, mas pela palavra de Deus. A estrela e o cetro já haviam sido anunciados, e nada no mundo poderia impedir seu cumprimento. No caminho de volta, a lição estava gravada como fogo. Um profeta ambicioso, um rei dominado pelo medo, uma jumenta enxergando o invisível, um anjo com a espada desembainhada, a voz de Deus rompendo cada orgulho. Tudo isso iluminava uma verdade que nenhum reino da terra pode contornar. Ninguém pode inverter aquilo que Deus abençoou. Balaque tentou comprar uma maldição e ouviu bênçãos. Tentou manipular o céu e recebeu juízo. Tentou derrubar Israel e ouviu o anúncio do rei que governaria todas as nações. Quanto mais resistia, mais Deus deixava claro quem realmente tinha o controle. Para nós, o espelho é direto. Quantas vezes fazemos como Balaão, pedindo autorização a Deus, enquanto o coração deseja outra coisa? Quantas vezes repetimos Balaque, tentando forçar um caminho que Deus já disse que não prosperará? A jumenta viu o que o profeta não viu. A voz menos esperada se tornou instrumento de correção. O próprio Balaão mostra que dizer Senhor não é o mesmo que obedecer ao Senhor. E a profecia da estrela e do cetro aponta diretamente para Cristo, aquele cuja autoridade não depende de circunstâncias, política, riqueza ou vontade humana.
Ele é a luz que se levantou de Israel. Ele é o rei, cujo domínio não tem fim. Submeter-se a ele é estar debaixo de uma bênção que nenhuma força da terra pode quebrar. Se esta história tocou seu coração, não deixe o momento passar. Examine seus desejos. Ajuste seu caminho. Renda tudo ao rei anunciado por Balaão. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ser despertado. E se você quer caminhar mais profundamente nas Escrituras, permaneça conosco neste espaço onde a verdade é proclamada sem concessões. Porque, no fim, a história de Balaão não é apenas antiga. É um lembrete vivo de que a vontade de Deus prevalece, sua palavra permanece e sua bênção dura para sempre.